Fala galera, começando agora mais um Fé e Futebol, hoje com Souza, ex-jogador do São Paulo, do Grêmio, da Seleção Brasileira, do Vasco, ele que brilhou no Porto, jogou na Arábia Saudita e é rei lá na Turquia. Já já vai começar Fé e Futebol com o Souza, mas antes de mais nada, se inscreve aqui no canal, deixa aqui nos comentários quem você gostaria que eu batesse esse papo sobre fé e futebol, um jogador cristão, evangélico, coloca aqui nos comentários, deixa o seu like, ativa o sininho e vamos pro vídeo. Souza, bem-vindo, meu irmão, tudo bem? Fala aí, meu irmão, tudo bem? Graças a Deus. E você? Como é que Na você tá? A paz? família tá bem aí? Bem, bem, tranquilo, graças a Deus. Tudo sob controle. Quais são aí na Turquia? Meia-noite, meia-noite e um. Meia-noite e um, já tá um pouquinho tarde, né? Meia-noite e um. Sim, Boa. sim. Pouquinho. Souza, você tem acompanhado um pouquinho aí do Fé e Futebol, né? Você tem visto aí o que a gente está fazendo aqui como entrevista, bate-papo, para falar a Sim, sim. verdade, sobre fé e futebol. Você vai contar um pouco da sua caminhada, mas a gente tem o principal intuito aqui de tocar o coração de algumas pessoas, de alguns jovens que talvez tenham o Amém. sonho de ser jogador de futebol e chegar onde você chegou, e talvez a gente consiga aqui tocar eles para eles seguirem Amém. no caminho de Deus. Esse é o intuito. Sempre o intuito nosso, quando se fala do reino, é fazer com que esses jovens, né? A nossa. Óbvio que é para todos, mas a gente crê que os adolescentes, os jovens, eles são o futuro da nossa nação e quanto mais de Deus a gente puder falar deles para que isso fique enraizado é melhor. Em especial os jovens também que praticam esportes, né? Que Sim. muitos nos seguem atrás de referências, de coisas parecidas. Então é muito importante a gente falar assim sobre esses temas relacionados à fé e futebol, porque infelizmente nos últimos anos ficou muito deturpado, assim, eu acho que por causa dos testemunhos, né, das pessoas, enfim, acabou trazendo um pouco de banalização aí para essa questão de ser jogador de futebol e ser cristão. Então é importante sempre a gente tocar nesses assuntos e falar da seriedade que é viver com Cristo e da diferença que a gente pode fazer na sociedade como um todo. Legal, exatamente isso. Eu tenho visto que você tem participado ali, né, nos comentários e eu tenho feito lives. A gente tem inclusive um amigão aí em comum que é o Felipe Bastos, que se não me engano ele é teu vizinho lá no Rio de Janeiro. O Bastos é meu vizinho, Ele é é meu nosso parceiro. irmãozão aí também. E, enfim, a gente vai falar um pouco da sua história. Eu queria começar já perguntando, né, se você veio de família evangélica, qual foi o momento na sua vida que você se converteu, se você já nasceu numa família evangélica, num lar evangélico, que era tudo sempre perfeito e mil maravilhas na sua vida, ou se alguma coisa aconteceu para você ter esse encontro com Deus. Então, Mauri, na minha vida, desde que eu me entendo por gente, minha mãe me levava para a igreja. Minha mãe era separada do meu pai, eu vivia numa casa com, acho que uns 4, 5 tios, mais de 8, 9 primos, minha avó e meu avô, enfim. E desde então eu sempre fui para a igreja com minha mãe, apesar de nem toda a minha família ser convertida, minha mãe era e me levava para a igreja. E eu cresci nesse ambiente cristão, lá cristão, por mais que minha família toda não fosse, meus avós eram e eles eram os chefes da casa. Então eu cresci sempre indo para a igreja, ouvindo a palavra. Muitas das vezes eu não queria ir, não queria Era estar, uma igreja mas eu estava lá. evangélica? Era numa igreja evangélica e lá perto de casa, né, em São Gonçalo, no bairro que eu vivia, em Monjolos. Então eu ia, no início eu ia mais por força, né? A mãe levava mesmo no cabresto, mas isso serviu muito, muito para amadurecer o meu caráter e me fazer quem eu sou hoje. E aí foi isso, eu cresci sim no lar evangélico e desde criança eu ia para a igreja. Você chegou a ser batizado já quando jovem ou veio se batizar mais tarde? Fui batizado lá em São Gonçalo mesmo, na igreja que eu frequentava, na Igreja Batista Renovada, com 15 anos. É engraçado, eu com 15 anos fui batizado com minha avó, que na época devia ter uns 60, por aí, 65. E foi muito legal para mim ser batizado no mesmo Legal. dia que minha avó, né, lá na igreja. O Souza, eu estou respondendo uma mensagem aqui, porque tem muita gente te mandando mensagem,
e perguntando, mas falando sempre muito de futebol. E a gente vai responder uma pergunta ou outra de futebol, mas muito relacionada à fé dele como pessoa, como jogador de futebol. E muita gente também, né, da Turquia, que eu acho que você Da virou ídolo Turquia. aí. A Turquia vai Muita encher gente seu mandando saco aí. mensagem. E eu estou recebendo tanta mensagem aqui que eu estou tendo que dar pausa aqui na caixinha, porque é muita gente falando, sabe, te enaltecendo você como jogador. Mas voltando um pouquinho ainda na história, com 15 anos você foi batizado já numa igreja evangélica. E desde então você seguiu firme no caminho de Deus ou você teve aos poucos alguma experiência que foi te mostrando que esse era o caminho correto? Então, eu com 11 anos eu fui morar na concentração do Vasco, porque eu não tinha condições de me manter saindo lá de São Gonçalo, né? Indo para o Rio todo dia, pagar passagem, essas coisas. Já era grande, mesmo com 10 para 11 anos, e eu tive que tomar uma decisão de ir morar em São Januário. O clube, na época, não deixava, né, atletas de 11 anos viver lá, ainda mais vivendo no Rio, só deixaria se fosse de outro estado a partir dos 13. Mas depois de muita oração, Deus abençoou, a assistente social do clube aceitou, e eu fui morar em São Januário com 11 anos. Então, a partir daí, meu caráter começou a ser moldado de uma forma diferente, porque até então eu vivia com minha mãe e frequentava a igreja. Quando eu cheguei ali, eu frequentava a igreja, mas eu não tinha mais minha mãe para me aconselhar e me auxiliar. Então, é assim, era, era um mês eu ia para a igreja firme, outro mês eu já estava fazendo as besteiras que todo mundo lá dos meninos faziam, e eu fiquei nessa ida e vinda por muito tempo, até que com 15 para 16, queria aproveitar a vida, querer sair. Mas o legal de tudo, cara, é que eu sempre conhecia a palavra. Então, por mais que eu quisesse viver uma vida que não era a que Deus queria para mim, sempre chegava no momento que eu ia dormir, botava minha cabeça no travesseiro, chorava, me arrependia e depois falei, não é isso que eu tenho para mim. Mas era difícil ficar firme muito tempo no meio de um ambiente onde todo mundo só fazia besteira, sabe? Então, Uhum. eu ficava oscilando assim na fé e me afastava um pouco, mas eu sabia a quem recorrer e sabia qual era o caminho correto a seguir. Legal que você colocar dessa forma, porque tem gente que, como eu, fui me converter mais tarde. Então eu não tinha muito conhecimento, mas como você já tinha uma base na palavra, você tinha como voltar, onde recorrer, né, quando você cometia esses erros, né, que você comentou. E quando você está no meio do futebol, isso é muito normal, né? Ir a baile funk, ir para balada, ir sair, enfim, querer ficar com outras meninas, principalmente mais novo. E tudo isso desvia, a gente pode achar que não, né? Mas desvia um pouco do caminho de Deus, não só do caminho de Deus, mas do caminho para você chegar e se tornar um jogador de futebol profissional. E você tinha esse entendimento que isso te desviava do caminho de Deus e do seu objetivo, que era virar jogador de futebol profissional, ou você não tinha esse entendimento? Não, apesar das besteiras que eu fazia, eu tinha muito temor, assim, porque eu falava, cara, eu não tinha dúvida que foi Deus que me colocou naquele clube, cara. Foi Deus que me levou até lá. Eu saí no bairro muito humilde, de uma forma muito sobrenatural. Eu fui parar lá no Vasco e eu sabia que foi Deus que me colocou lá e ele me colocou por um propósito mesmo novo. E eu já fazia reuniões, sabe? Mesmo novo, eu juntava os meninos, tentava levar eles para a igreja, mas chegava um tempo que eles conseguiam me arrastar para o outro lado. Mas eu sempre soube que, cara, no momento que eu não estiver bem com Deus, as coisas não vão bem no meu trabalho. Meu trabalho era, por mais que eu não fosse remunerado naquela época, era o sonho que eu tinha. E realmente, as coisas não iam bem, cara. As coisas não aconteciam. Parece que era no subconsciente. Quando eu não estava bem com Deus, meu, e por mais que as coisas de repente fossem um pouquinho bem, quando você não está bem com Deus, parece que está tudo errado. E era o que Sim. acontecia comigo. Então eu sempre voltava para o caminho e falava, não, preciso ficar focado, isso aqui é meu trabalho, é a chance que eu tenho de vencer na vida. E aí, quanto mais próximo de Deus eu ficava, tudo parecia melhor. Até nas fases ruins, cara, que eu passei por muitas lá, cara, quando eu estava firme com Deus, eu conseguia enxergar de outra maneira. É engraçado você comentar isso também, porque eu relaciono algumas coisas que eu passei na minha carreira, na minha vida também, e eu lembro dos momentos que eu estava firme, as coisas iam bem, eu não tinha lesão, fazia gol, o time ganhava. Às vezes o time não ganhava, mas eu pessoalmente ia bem, Tava bem. né? E quando a gente está distante ou está de mal com Deus, a gente vira as costas, aí vem lesão, aí vem dor, aí vem derrota, rebaixamento. É incrível como é relacionado. E quando a gente tem o entendimento da palavra, a gente olha para trás, você hoje com 33 anos,
com uma carreira incrível que você teve aí dentro do futebol e ainda está tendo, você olha que, né, os melhores momentos da sua carreira foram momentos que você estava bem com Deus. Estou certo ou estou errado? Sim, não, com certeza. E é até engraçado isso, porque é um tópico aqui que você até mencionou aqui e que eu vou falar. E aí que mora o perigo, Mauri. Foram os melhores momentos da minha carreira que eu tive as piores decisões que eu tive na minha vida e foi nos melhores momentos da minha carreira, porque tem muito jovem me ouvindo e muitos outros que vão me ouvir posteriormente através desse vídeo que se não estão vivendo, vão viver momentos maravilhosos na carreira, de ser campeão, de ter um contrato melhor ou milionário, ou ir para a seleção brasileira, enfim, inúmeras. Só que, cara, a palavra de Deus fala que lá em Provérbios, eu não sei aonde exatamente Provérbios diz, se existe uma coisa que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele é a entrada e a saída da vida. Então, isso é a coisa mais importante que eu aprendi depois de muito tropeçar e cair, foi que eu deveria guardar meu coração, porque nos melhores momentos, nos melhores contratos que eu tive da minha vida, cara, foram os momentos que, profissionalmente, no meu relacionamento com a minha esposa, na minha área sentimental, na minha área profissional, cara, foi a pior fase da minha vida, porque eu vivi coisas que eu nunca tinha imaginado viver, entendeu? Uhum. É muito interessante assim o teu depoimento, porque o futebol ele propicia isso, né? De certa forma, a gente para pensar e é muita tentação de fazer coisa errada, principalmente em momentos que você está indo muito bem. Então, às vezes a gente tropeça e cai em armadilhas que se a gente não tiver uma base para voltar depois ou tentar evitar, né, que outros jovens possam cair nos erros que a gente caiu, ter a base sempre em Deus, que eu acho que é fundamental. Eu estou tentando seguir a pergunta aqui, mas o papo tá bom, a gente tá fugindo um pouquinho aqui de umas perguntas que eu fiz para você. E ali no Vasco você chegou ao profissional. Você lembra de algum momento ali bem marcante para você nessa chegada do profissional, que é um momento muito delicado, do seu relacionamento com Deus? Você lembra de alguma experiência que você teve ali Cara, nesse momento, assim, principalmente? no profissional, eu lembro de uma experiência que eu estava quase subindo no profissional, estava nos juniores, né? E só que naquela fase ali eu estava fazendo muita besteira. E eu estava no meu primeiro ano de juniores. No primeiro ano, quem não tem uma qualidade exacerbada como eu não tinha, sempre fui um jogador muito esforçado. Eu não joguei muito no meu primeiro ano de juniores. Então, quando eu ia para os jogos, normalmente eu ia de sobreaviso. Naquela época ainda eram 3 anos, né? Tinha o Uhum. primeiro ano, segundo ano, terceiro. E eu era no primeiro ano de juniores ali, com 18 anos, eu nem jogava muito, mas já estava ali próximo do profissional. E aí o que aconteceu? Eu namorava uma menina em Bangu e já tinha combinado de ir para o aniversário dela, para West Show, se eu não me engano, que é uma casa de show que tem para aqueles lados lá, de Campo Grande, se eu não me engano. E ia acabar o treino, já estava tudo combinado. Vai acabar o treino, eu vou ir para tua casa, a gente vai pra sair junto, Paraná, Paraná. E só que tinha jogo contra o Flamengo final do Carioca. E aí nesse dia chegou, eu lembro até hoje, Toninho Barroso. Toninho, foi meu treinador. Toninho chegou, que é muito meu amigo até hoje, está lá no Vasco. E chegou e falou: Ó, hoje vai ser diferente. Todo mundo vai concentrar pro jogo. Quem vai, quem não vai, não sei o que. Aí eu virei, eu falei: Não, não vai. Já tá tudo combinado. Eu fiquei desesperado, cara. Eu fiquei agoniado. Comecei a falar besteira, fazer besteira, pensando besteira na mente. Vou sair, vou embora, não tô jogando mesmo. Depois da quarta, sabe, aquelas coisas que passam pela mente. Só que eu falei: Não, não posso fazer isso. Se eu fizer, estou lascado aqui no clube e tal. E ficava. Aí me isolei num quarto. Me isolei num quarto lá, fiquei chateado. Aí sendo que, pô, naquela época tinha uns amigos meus que estavam firmes com Deus, o Guilherme, o Edu Pina, o Adriano. Aí no quarto que eles estavam, eu vi que estavam fazendo tipo uma resenha, um louvor e tal, tal, tal. E eu passei pelo quarto, aquilo me chamou. Aí eu entrei no quarto, que, pô, querendo ou não, a gente conhece desde moleque, parada, e, pô, ver aquela. Me chamou, eu entrei no quarto, irmão. Começou a descer um rolo no quarto, começou a parada ficou mais séria.
E foi tão incrível que toda hora um ou outro entrava no quarto para ver o barulho, o louvor, para quando começou a parada a ficar séria, cara, Deus começou a falar lá através de um amigo meu que eu tenho até hoje, que é um irmãozão meu, que é o Edu Pina. A gente estava orando, 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 e eu já estava orando ali, chorando, pedindo perdão para Deus, porque eu conheço a palavra, eu conhecia. E eu ter falado o que eu falei, na minha mente, pensado em fazer o que eu fiz, vivendo o que eu estava vivendo, que eu estava pensando em ir para uma boate. E eu falei, Senhor, me perdoa por isso, tal, 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 orando. Nisso que eu tô orando, acabou. Aí o Edu, cara, que eu nunca tinha visto até então, começou a falar em língua, né? Na época ele sempre foi assembleando, começou a falar em língua no quarto, e eu comecei a orar, orar mais forte, orar, orar, orar. E do nada eu comecei a agradecer a Deus, obrigado, 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 porque eu tô aqui e tal, tal, tal. Daqui a pouco, mano, o Edu veio, botou a mão na minha cabeça e começou a orar em língua, cara, e falou, ó, Deus tá mandando te dizer que eu hoje te livrei da morte. E, cara, Caraca. eu comecei a chorar porque, assim, eu sabia para onde eu ia, e eu comecei a chorar ali no quarto, chorar, 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 e ele falando, ó, Deus está mandando dizer que eu te livrei da morte, e outra coisa, era para você estar num carro, assim, assim, assado, e eu, cara, comecei a chorar mais, eu não sabia nem que carro eu ia estar, cara. Mas eu fiquei chorando, que eu criei na palavra, naquela oração, estava crendo naquilo que estava sendo falado, que eu ia para um lugar realmente. Primeiro que Campo Grande é perigoso Barra pra caramba. pesada, né? Barra E pesada. eu fiquei chorando, 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 de soluçar, e os moleques não entendendo nada. E depois que acabou a oração também, o Edu, tal, 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 conversando normal, a gente ficou chorando ali, eu contei para eles, né? Que eu ia sair e tal, tal, tal. Nisso que eu tô falando, meu Nextel, que era Nextel, né? Toca. Pipi, e aquela coisa, o Nextel era alto, né? Aí o Edu, eu lembro até hoje, cara, dessas palavras. O Edu falou, ó, pode atender que é a confirmação de Deus. Mano, eu atendi o negócio, fala, oi, oi, eu até esqueci o nome da menina que eu namorava. Aí ela chorando, cara, falou, Souza, aconteceu uma tragédia aqui, não sei o que. Eu falei, o que que foi? O que que foi que Caramba. aconteceu? Você tá bem? Não, tô bem, pô, mas o carro que a gente tava indo na frente pra West Show, pô, um cara na frente tava fazendo zigue-zague, meu irmão ficou buzinando para ele parar, né? Sair pra gente passar. O cara que tava na carona, cara, apontou a arma para trás, começou a dar tiro no carro, no nosso carro, deu tiro no nosso carro. Caramba. E quando a gente conseguiu desviar deles e meio que paramos, quase praticamente paramos o carro e eles continuaram andando para frente. Depois a gente parou num negócio de polícia que a gente mudou o caminho, cara, e tinha mais de 15 tiros na lataria do carro, cara. Graças a Deus não pegou em ninguém, não sei o que, Paraná. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu Nossa. chorei mais ainda. Eu comecei a chorar, 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 chorar. Ela não Eu tô entendia nada, que arrepiado. até Porra. eu contar para ela o que aconteceu foi bem complicado, cara. E aí, enfim, cara, aquele dia ali eu falei, não, não posso mais brincar. No dia, contei para minha mãe fez um culto de ação de graça no dia seguinte pela minha vida, que minha mãe também é muito crente e tal, e sempre orava por mim. Minha mãe é uma das mulheres que, cara, eu chegava às vezes de noite, assim, eu chegava em casa, lá onde eu morava, em Monjolos, tentava chegar escondido, tava ela na sala, cara, orando pela minha vida, sabe, de joelho. Eu ficava até sem graça quando eu chegava, tentando não fazer barulho, que a casa era pequena, e ela lá orando. Então, eu falo até para os pais hoje, pro pai, mãe, cara, você que puder, a palavra de Deus quando fala, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e quando ele crescer ele não vai se desviar Sim. dele. Essa palavra é uma das mais verdadeiras palavras de todas as verdades que existem na Bíblia, porque quando eu cresci, por mais que eu quisesse fugir do caminho, cara, eu não conseguia, porque eu tive base no Evangelho. Minha mãe me ensinou muito bem o caminho que eu deveria seguir, e essa foi a experiência que eu tive com Deus, que a partir dali, eu falei, não, cara, eu não posso mais brincar. E eu comecei a ficar firme com Deus, comecei a jogar nos juniores, eu era reserva do reserva do reserva. Comecei a jogar nos juniores, no segundo ano de juniores eu já estava no profissional, e aí comecei a jogar já em 2008, Caramba. Esse teu profissional do testemunho Vasco. também é muito forte, cara. Não sei se você viu, eu postei um esses dias do Jefferson Goleiro, que foi muito forte também, mas Eu esse vi, teu é muito forte, porque aqui, como tem gente que entra e sai, e depois eu coloco esse vídeo no YouTube completo, o Souza contou que ele tinha feito planos para sair, para ir para balada com uma menina, e aí o treinador pediu para ele ficar, para ficar na concentração. Estou resumindo, tá, Souza? Só para a gente explicar para o pessoal aí.
e aí ele teve um chamado, enfim, sentiu a presença de Deus no quarto de um pessoal que estava fazendo louvor. Ele ficou, ele foi avisado por uma das pessoas que estava lá que ele tinha acabado de ser livrado da morte. E não passou 5 minutos, 10 minutos, enfim. Ele recebeu uma ligação dizendo que o carro que estava com ele, que provavelmente ele estaria próximo, tinha sido baleado, enfim, pessoas morreram. Incrível realmente seu testemunho. A gente vai com certeza depois falar mais aí, mas é a presença de Deus. Então, por você Amém. ter sido criado numa família evangélica, né, pela sua mãe ter orado tanto por você, é o que você falou, realmente é impressionante todos os testemunhos que eu tenho escutado aqui, e não tem como a gente não sentir a presença de Deus em todos eles, cara. É incrível, realmente. Amém. Eu vou perguntar se você tem mais algum aí mais para frente, mas para a gente seguir essa linha aqui, depois você estourou, começou a ir bem, chegou no profissional do Vasco, começou a se destacar muito. Eu lembro que o teu início assim no profissional foi muito promissor, né? Você meio que explodiu assim, começou a ir muito bem logo. E aí foi vendido, né? Você rapidamente saiu do Vasco, foi vendido, foi para Portugal um tempo, né? Fui para Portugal. Em 2010 fui vendido no meio do ano para o Porto e fiquei no Porto um ano e meio. Fiquei lá, tive umas experiências maravilhosas também por ter jogado no Porto. Foi onde eu ganhei mais título, no clube que eu ganhei mais título. Em um ano e meio eu ganhei 5 títulos com o Porto, incluindo a Europa League. E como é Então que foi era a uma sua relação experiência com Deus muito nesse boa. momento, na Europa, em Portugal? Porque você ainda passou pela Foi, Arábia, hoje está na Turquia, eu vou foi perguntar bom, de foi bom todas, mas porque eu já fui casado praticamente com a minha esposa, né? Eu fui solteiro, fiquei 3 meses, voltei para casar. Depois de 3 meses casei e ela já voltou comigo. Então, quando eu fui para sua Portugal, eu fui esposa já era praticamente casado. evangélica? Já, eu conheci ela no Bola de Neve, na igreja que a gente frequenta até hoje, no Bola de Neve lá da Barra, em Legal. 2009. Eu conheci ela em 2009 lá, em 2010 a gente casou e ela foi comigo para Portugal. Então, eu já tinha uma estrutura familiar e, assim, facilitou muito no meu trabalho de campo, porque já tinha minha esposa e eu só me preocupava mesmo em jogar futebol e com Deus foi um momento muito bom, porque eu comecei a ser líder de jovens lá de uma igreja Shalom, que tem lá do Legal. Porto, do apóstolo Rui Maia, um apóstolo português que eu ia na igreja, ele viu o potencial que tinha em mim, me colocou para pregar, aí começou a falar, cuida dos jovens aí. E para mim sempre foi um prazer, cara, cuidar de vida, sabe? Sempre foi um prazer poder ministrar a vida para os jovens, ministrar a palavra de Deus para os jovens e cuidar deles daquela. Eu ia buscar, eu tinha 2 carros, a Dani ia buscar um grupo em um lado, eu viajava às vezes 2 horas para buscar 5 pessoas, 4 pessoas, metia dentro do carro, alugava van, tudo para a galera ir para o culto jovens que a gente fazia, e foi maravilhoso, porque eu tive minhas primeiras experiências assim, com Deus, de ver vidas conhecendo a Jesus, e eu poder fazer parte disso lá em Portugal. Então, em Portugal, ali você começou a pregar também, de fato, né? Porque na verdade, eu já pregava no Vasco. Assim, quando eu falei que eu fazia reunião na concentração, quando eu fui profissional, eu fazia reunião. O Tite, inclusive, que teve com você aqui, ia nas reuniões. Eu chamava o Tite, o Legal. Ramon, o Carlos Alberto só fazia besteira, mas ele estava sempre lá na reunião, meu parceiro. Enfim, outros jogadores, o Coutinho, que era meu amigo, o Alex Teixeira, que era meu amigo, estavam sempre aí nas reuniões e eu sempre pregava, cara. Sempre, mesmo novo, meu pastor sempre falava, tem que ter intrepidez, tem que pregar, não tem vergonha não, né? Porque você é novo, Sim. Deus te chamou para isso e tal. E eu, mesmo um pouco de medo que eu tinha, eu ia e fazia e Deus foi me aperfeiçoando. Tá, não existe o cristão perfeito, o único perfeito era Jesus e a gente está aqui para seguir e tentar ser que nem ele. Você, como cristão, você fala palavrão? Não, não, eu não vou dizer que eu não falo, a gente é ser humano. Às vezes no jogo, já uma ou outra vez eu já soltei em inglês até, eu já fiquei chateado e tal, mas é muito raro. Eu tenho que estar muito fora da casinha, estressado, para poder sair um palavrão da minha boca. Uma pergunta que eu tenho para você bem legal é que eu fiz até para o Jefferson, ele deu uma resposta também muito assim direta. Você acha que com tudo que está acontecendo no mundo atual, são sinais de que Jesus realmente está próximo a voltar ou você vê de uma forma diferente? Eu acho que não passa da geração dos meus netos. Eu acho que não passa muito disso, não. Vivendo o que a gente está vivendo, se eu tiver a oportunidade de viver até ver meus netos crescerem e tal, eu acho que não vai demorar muito, cara, porque a degradação moral do ser humano tá uma coisa
tá tipo Sodoma e Gomorra, quando Deus olhou para a terra e Uhum. falou, cara, eu vou tacar fogo nessa cidade, porque da mesma forma que ele olhou e viu a cidade do jeito que estava na época de Noé, falou, não, eu vou acabar com esses caras, vou construir de novo. Só que agora não tem como construir nada de novo, é o fim. Sim, Então, mas eu acho que está chegando próximo, porque os sinais que estão vindo são muito claros, cara, são muito claros. sim. Com certeza. Você mencionou também o catolicismo aqui no Brasil. Você consegue listar algumas diferenças, principais diferenças, né, do evangélico para o catolicismo, assim, que você enxerga? Assim, o evangelho e o catolicismo, na verdade, eles vieram do mesmo lugar. Eles vieram de somente uma religião que é cristã. Mas lá em 1500 e alguma coisa, 17, se eu não me engano, Martim Lutero, com as suas 95 teses, tentou, de alguma forma, mudar a visão da igreja, que era, só existe uma igreja, que era a Igreja Católica. E ele tentou mudar porque ele viu muitas coisas erradas lá. E a partir daí não aceitaram ele e ele começou a virar cristão protestante. E a partir daí começou a criar o Evangelho de Cristo falando que era cristão protestante e os outros eram católicos, taranã, taranã. E para mim existe muita divergência, sabe, nessa questão. A questão a gente como protestante crê absolutamente que a palavra de Deus é que está aqui, a Bíblia, o que está na Bíblia é concreto, é a palavra de Deus única. Já eles acham que existem outras formas de você ouvir a Deus enfim, outros valores, enfim, outras coisas. A questão de eu nem entro mais no mérito na questão de adorar imagens, essas coisas assim, porque que existe realmente, mas eu acho que existem outras coisas que diferem mais ainda o catolicismo do cristianismo. Mas eu tenho visto, nos últimos tempos, um catolicismo mais aberto e mais consciente com relação às coisas que estão escritas na Bíblia. Eles estão seguindo mais. Existe um catolicismo mais renovado aí, que está Uhum. se aproximando muito daquilo que nós somos. E eu tenho achado muito legal. É um exemplo, essa junção. Porque, cara, o desejo do meu coração era que fosse um povo só, sabe? Que não tivesse divergências, Uhum. nem nada diferente, que a gente pudesse adorar um Deus só, adorar Jesus Cristo como nosso único Salvador, Jesus Cristo, e ponto. Mas eu creio que ainda existem alguns pontos de divergência entre o catolicismo e o protestantismo, sei lá. O que a gente parte do princípio, né, é que a gente conversa muito aqui, eu converso com a minha mulher. Esse final de semana a gente foi numa igreja adventista, foi muito legal a experiência. Então, dentro do cristianismo, o principal ponto, né, é Cristo. Né? Então, é Jesus Isso. Cristo dentro do cristianismo. E aí, dentro, né, do evangélico, do catolicismo, do adventista, existem algumas diferenças, que é o que você falou. Eu também gostaria que fosse tudo de uma maneira só, né? Mas eu acho que com respeito, partindo sempre do princípio que a gente tem que respeitar a outra religião, respeitar a fé da outra pessoa, as pessoas podem conviver. Se a pessoa está num ambiente onde não estão fazendo coisas que não te agradam, independente até de uma religião, você se coloca e simplesmente sai. Eu perguntei isso aqui recentemente e até saí de grupos de amigos meus de infância, quero te fazer essa pergunta, porque eles continuavam compartilhando coisas que eu já não me sinto bem mais no grupo de WhatsApp. E por ser cristão evangélico e falar, pô, gente, isso aí eu não concordo. Vocês continuarem compartilhando isso aí, eu prefiro sair do grupo. Você já passou por alguma situação parecida com essa, de ter que sair de grupo de WhatsApp ou parar de falar alguém Ah, porque vários. eles não pensam da mesma forma que você? Sim, sim, já saí de vários, como eu já repreendi vários em que eu não queria sair. Eu não vou sair do grupo, mas, meu, se você não parar de sair, eu, como administrador, vou tirar você, vou tirar você, vou tirar você. Então, é algo que eu tinha que agir. Grupos que eu não era administrador e partilhava coisas erradas, cara, eu nem tinha muito aquela coisa de, se vocês continuarem, eu vou sair. Não, eu já saía logo, porque a gente acaba entrando num debate que não tem necessidade. Eu acho que a Sim. nossa essência não é essa e isso nos faz mal, sabe? Enfim, aí eu sempre gostei de sair mesmo. Quando eu era administrador, eu falava, se você não parar, eu vou te tirar. Aí na hora os caras paravam, a gente tem os nossos grupos aí de amigo e tenta viver sempre da mesma forma é, na vida, cara. Eu, um exemplo, eu faço festa na minha casa, nunca na minha vida eu coloquei bebida.
aniversário das crianças, meu aniversário, festa, qualquer que seja, vai ter louvor e vai ter refrigerante, suco. Quer vir, vem, quem não quer vir, vem. Já teve vários que falou, cara, tá tudo bem, você não bebe, mas eu posso levar. Não, não pode trazer nada de bebida. Essa é uma pergunta que eu vou te fazer, então. Deixa eu fazer E para a gente pegar esse corte certinho aí. Jogador cristão pode consumir bebida alcoólica? poder, cara, a Bíblia fala que você pode todas as coisas, mas nem tudo te convém. Então, poder você pode. A Bíblia fala que existe um limite para que você beba bebida alcoólica, no caso vinho, né? Mas, por exemplo, eu não tomo nem vinho, nem qualquer tipo de álcool, porque não me convém. Não me convém Sim. porque eu não acho legal, eu não sei até que ponto eu tenho limite de tomar só o que, entre aspas, a Bíblia autoriza. Então, eu prefiro, cara, não tomar, aconselho as pessoas não tomarem, porque essa bebida, ela, de repente, não faz tão mal para mim. Mas existem pessoas que matam, batem mulheres, matam pessoas por causa da bebida. Então, eu não concordo de forma nenhuma que um cristão toma bebida, mesmo que seja seja por mero, sei lá, não, eu vou tomar porque, sei lá. Não, eu não concordo, mas a Bíblia também não restringe de você tomar um Sim. pouco de vinho, que seja. Sim. Eu vi recentemente, inclusive, vários pastores pregando, e eu fiz essa pergunta e eles falaram: olha, o álcool pode corromper o caráter. Então, se você está né, entendendo que isso daí pode te fazer mal, o ideal é evitar. Então, Não se tem um tomar. jovem que está nessa dúvida, respondida a pergunta do Souza, respondida aqui Teve com o um, meu comentário, evita. teve um amigo meu que no aniversário me perguntou, Souza, mas por que você não coloca bebida, cara? Eu falei, tudo bem, você não bebe, você não quer beber, não bebe, mas tem, a galera que vai no teu aniversário é uma pessoa onde a gente gosta de beber. Aí eu falei algo pra ele, que cara, ele ficou muito assim, porque eu falei, cara, imagina só, eu contei uma história pra ele, imagina só, eu não bebo, beleza. E eu vou botar a bebida no meu aniversário para agradar outras pessoas. Mas imagina só, tem uma pessoa no meu aniversário que ela conseguiu vencer o vício do álcool, e você não sabe o que é ter uma pessoa alcoólatra na Verdade. família. Venceu o vício do álcool com muito custo. Aí no meu aniversário, imagina só, no meu aniversário, na minha festa, eu vou botar um pouquinho de álcool para agradar Uhum. os que gostam de tomar, e essa pessoa cisma de tomar um pouquinho de álcool e volta a Sim, querer viver tudo que ela sempre viveu e desencadeia uma série de coisas que de repente ela vai, sabe, viver uma vida de novo sim. no alcoolismo. Então, não quero eu ser pedra de tropeço nunca para ninguém. Então, na minha festa não tem álcool, eu não bebo álcool. E quem quiser, vem, vem. Quem não quiser, beleza. Não, exatamente. Em relação ao álcool, muita coisa pode se desencadear, né, daí. E eu falo isso porque, assim, eu já bebi muito, assim, converti recentemente, até por isso que eu tenho feito as lives, porque quanto mais live eu faço, mais eu aprendo, mais eu escuto e mais a gente pode tocar outros corações. Então, conselho para os jovens que nos assistem, nos seguem, não beba Sai álcool. fora. Não te faz bem, Sai primeiro fora. profissionalmente, que não faz bem, né? Hoje em É, dia a gente sabe que um atleta do teu nível tem que estar no auge da forma física, então você tem que performar 100% todo dia, todo treino, todo jogo. Então, se você não estiver, o álcool faz mal à musculatura. Então, já é um ponto que quem quer ser jogador de futebol não pode beber. E outro, obviamente, que você pode desagradar não só a Deus, mas a outras pessoas. Então, verdade. conselho nosso aqui, meu e do Souza, é de não beber. Uma coisa que gerou polêmica, que você fez nos comentários, que a gente tem feito algumas perguntas assim, só para saber a ideia, o que, que você pensa. E você colocou uma opinião diferente da maioria em relação à tatuagem. Que eu perguntei, mas o jogador cristão pode ter tatuagem? E aí o Tite falou, poxa, o próprio Tite, né? Eu me arrependi das que eu fiz. E hoje eu não faria, porque o meu corpo é um templo sagrado de Deus e eu não faria. Inclusive na Bíblia tem, não faço tatuagem e tal. E você colocou uma opinião diferente. Qual é a sua opinião, assim, de fato, sobre ter tatuagem? Não, assim, eu achei engraçado. O Tite, como eu te falei, meu irmãozão, eu vi naquela carinha dele, não parei e tal. É engraçado porque, assim, essa questão da tatuagem é uma questão que a Bíblia, em momento nenhum, ela condena. O que está na Bíblia, lá em Levíticos, quando fala sobre a questão da tatuagem, e só fala, escreve em tatuagem na NVI, que é na nova tradução, porque na antiga nem tatuagem fala. Ali está se referindo porque o povo de Israel ele tinha acabado de sair do Egito. Eles viveram no Egito lá por 400 anos como escravo, e eles pegaram quase
todas aquelas tradições, culturas que tinham no Egito, por viver lá. Sim. E o que acontece? Quando eles são retirados do Egito e estão indo para a Terra Prometida, Deus dá uma série de preceitos, leis, para que eles pudessem seguir. E uma das leis é essa, que eles não fizessem aquilo que os egípcios faziam. O que os egípcios faziam? Eles eram politeístas, tinham vários deuses. E um dos deuses deles era assim, quando alguém morria, a pessoa parente, amigo, se ela cortasse o corpo todo em memória daquele morto e usasse aquele sangue como sacrifício, e enfim, ela poderia dar para aquela alma que morreu uma entrada no paraíso. Seria livre, conseguiria entrar. Então, eles tinham essa cultura de fazer isso. Nenhum Deus que eles seguiam. E aí, o que Deus está falando para o povo de Israel? Cara, não façam isso. Porque eu sou o Deus de vocês. Vocês não vão cortar o corpo de vocês. Vocês não precisam mais fazer isso. Por mais que vocês viveram lá 400 anos vendo isso, eu não quero que vocês façam isso. Então, o contexto daquele texto é esse. E aí, um exemplo, se você for pegar ele e tirar, vai parecer, ainda mais a nova tradução, falando não faça tatuagem. Mas não é isso que o texto está querendo dizer. E se você for dar uma estudada bem básica aí você vai ver o que está querendo dizer. Porque senão, realmente, eu também não seria louco de fazer as minhas, porque eu fui criado no Evangelho. E eu faço mesmo por estética. Eu acho legal, acho bonito. Da mesma forma que uma mulher acha bonita fazer um preenchimento labial, até na sobrancelha. Muitas pessoas não concordam com a tatuagem, mas fazem sobrancelha. Que é uma tatuagem, aquela tatuagem fixa e tal. Só que não é no corpo, não está à mostra, mas está ali. Fica ali, o rosto, tem a questão do silicone, tem a questão do corpo, enfim. Sim. Eu acho que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e ele deve morar em nós. E isso que a gente faz na tatuagem é para que a gente se sinta melhor, a autoestima fica melhor, da mesma forma que a mulher se olha no espelho quando faz algumas alterações e fala, não, hoje eu estou me sentindo bem, a autoestima está melhor. Eu acho que a questão da tatuagem, quando você faz com esse meio, não tem problema. Agora, quando você faz, para um exemplo, botar uma caveira de morte no corpo, ou você está, sei lá, querendo... Sabe, aí eu acho que já não é legal. Mas a Bíblia, a gente não pode falar que a Bíblia condena a tatuagem partindo daquele princípio que não é. O jogador... Eu queria até esclarecer. Foi bom esclarecimento, porque é um ponto de vista diferente e mais explicativo, né, do que às vezes um comentário ali de Instagram, a pessoa acaba que não entende o contexto geral e acaba julgando. Aí, cara, isso aconteceu comigo esses dias, que o Léo Dias postou que uma música cristã tinha sido uma das mais ouvidas do Spotify. E eu amo a música, eu adoro aquela música, e coloquei, poxa, essa deveria ter sido a mais ouvida do mundo, porque eu gosto tanto dessa música. E aí tiveram mais de 1000 comentários embaixo do meu, porque os evangélicos começaram a brigar, porque eles fizeram uma relação com a da Anitta, como se eu tivesse dito que a da Anitta não deveria ter sido, e essa outra deveria ter sido, e ao meu ponto de vista não deveria mesmo. Sim, mas você vê que é um comentário fora de contexto que gera uma briga total que não é necessidade. A gente, como cristão, a gente não quer gerar briga ou confusão para os outros. Eu amo a música e é a minha opinião. Você gosta de fazer a tatuagem e é a sua opinião. Então, assim, por mais que um respeite o outro, eu acho que a gente tem que primeiro partir desse princípio, né? E aí depois entender de que forma a gente desagrada ou agrada a Deus perante a Bíblia, e aí seguir nesse caminho, sem querer incitar a briga, o ódio, a raiva. Então, é sempre partindo desse princípio, né? Eu tenho mais uma pergunta aqui que é boa também, é nesse sentido, assim, em relação... Te perguntei do grupo de WhatsApp, de tatuagem, coisas que acontecem no mundo atual, e você, como jogador cristão, você ouve qualquer tipo de música ou você só escuta música gospel? Só escuto música gospel. Só escuto louvor, seja para malhar, seja para ir para o jogo, seja para, enfim, só louvor no treino, durante a minha ida para o treino, só louvor, porque eu entendo que aquilo que eu sou é aquilo que eu me alimento, né, cara? Então, se eu me alimentar de coisas que não provém de Deus, eu não vou estar bem, não vou estar feliz. Com certeza, eu mudei também essa visão. Isso daí a minha esposa me falava, para de escutar esse tipo de música, por que você escuta esse tipo de música? Sou carioca também, né? Então gostava de escutar as músicas dos funks das antigas,
que a gente cresceu escutando. Moro em São Gonçalo, gosto de... Eu gostava de escutar, eu cresci escutando isso, né? Então, para mim, era normal. Então, às vezes, eu vou fazer uma viagem mais longa, eu botava lá e a minha mulher, o que que você está ouvindo? O que é isso, sabe? Não, não condiz, mas aos poucos eu fui entendendo que faz sentido. Quanto mais eu escuto música boa, quanto mais eu preencho o meu coração de louvor, de música gospel, de coisas legais, mais vai ter, né, na minha mente, na minha boca, o que eu falar vai ser. Então, isso para mim mudou muito. A partir do momento que eu me converti, eu fui começando a entender como, sabe, a gente se converte, é um processo. Ninguém fala que é Muito fácil. Na grande, Bíblia é não um diz, processo. vai ser muito fácil você ser cristão, seja cristão. Não, não, ninguém diz isso, né? Então, mas a gente tem que abdicar de muita coisa, principalmente do mundo atual, né? Verdade. Pelo reino a gente tem que. É o que eu falo pro Coutinho, cara. O Coutinho, ele sempre foi um cara tranquilo, nunca foi de fazer assim Ele é de cristão? muito alarde. Então, ele sempre foi cristão católico, mas nunca muito praticante. Mas ano passado ele passou pela pior fase da vida dele, né, cara? Assim, de três lesões sérias no joelho ali, teve que fazer três cirurgias. E quando a gente foi de férias ano passado, ele me chamou em casa, estava triste e tal. Eu não gosto nem de ficar abrindo muito isso, porque ele é reservado, não gosta de falar. Ele viveu experiências com Deus ali que foram marcantes para ele e que deram direções para ele que ele nunca tinha tido, cara. Hoje, ver o que ele está vivendo, da forma que ele está vivendo, nem ele acreditava. Então, as palavras que Deus profetizou, nós profetizamos lá na vida dele, que ele iria mudar aquela estação que ele estava vivendo, que ele tinha que tirar aquilo da cabeça, que ele ia voltar a jogar em alto nível, que ele tinha que voltar a confiar nele, que ele ia para a seleção novamente, que ele ia sim para a Copa do Mundo. E, cara, ver o que ele está vivendo hoje, com a possibilidade novamente de voltar a ser convocado e ir para a Copa do Mundo, jogando numa liga que ele ama jogar, eu creio que tudo isso é fruto de palavras. Palavras serão decretos. E ele ouviu tudo isso, ele creu em tudo isso e hoje ele está vivendo. Então, é um menino também que, assim, ele se cobra muito, muitas vezes, pô, eu não estou mais lendo a Bíblia, eu dei uma esfriada, não estou mais orando. E eu falo para ele, Coutinho, o evangelho, cara, é processo. O evangelho não é milagre de você se converter hoje, amanhã. Não, é processo, cara. Você vai errar, vai cair muitas vezes novamente, mas você sabe aonde é a fonte. Hoje você sabe aonde buscar. Hoje você sabe aonde recorrer. Nos seus piores dias, pode dobrar teu joelho e ora que ele vai te ouvir. E é o que ele tem feito. E eu me alegro muito por ter participado, estar participando disso na vida dele, porque é um cara que eu tenho um carinho muito grande, é uma família que eu amo, a Inês, a esposa dele, enfim. E a gente tem um cuidado muito grande com a vida dele e ver ele desfrutando, alegre de novo por Muito jogar legal. futebol, não tem preço. Ah, legal. E não só, assim, não é só a gente, que não é só o reino de Deus que agradece, não, mas o brasileiro de uma forma geral, né? Porque ele faz uma falta danada na seleção e agora que ele voltou, voltando a jogar bem, feliz, isso aí tudo a gente tem que te agradecer porque você manteve ele firme ali no caminho e profetizando. Eu acho que é uma das perguntas finais, assim, quase que eu tenho aqui, se você tem interesse em ser pastor de fato, assim, né? E você já está pregando, mas após a sua carreira, você tem interesse em seguir, sabe, carreira como pastor, ter a sua própria igreja? Você deve voltar para o Brasil, deve ficar na Turquia? Como é que você vê o seu pós-carreira Eu com a sua vida de tenho um Deus? desejo de voltar para o Brasil, né? Eu quero voltar para o Brasil quando parar. Quero viver aí no Brasil. E tenho sim, na verdade, sim, pastor, eu não gosto de colocar esse rótulo sobre mim, mas pastor eu já sou. Uhum. Porque eu não preciso que alguém me unja pastor para que eu seja pastor. Pastor, você muitas das vezes você é reconhecido como pastor. Josué, Sim. antes de ser consagrado líder, depois que Moisés saiu, Josué fez uma pergunta para Deus. Deus, mas tudo bem, agora Moisés saiu, ele era o cara. E como é que o povo vai Uhum. acreditar que eu devo conduzi-los? Ele falou, não, fica tranquilo que eles vão reconhecer em você que você é o líder. Então, o pastor ou o líder é aquele que as pessoas reconhecem que ele é o líder, não necessariamente aquele que é ungido a líder. Então, eu me sinto já porque as pessoas veem em mim um líder. Os meninos, Sim. quando estão comigo, quando ouvem uma palavra, quando me ligam precisando de uma ajuda, eles falam, cara, você é pastor. E eu falo, eu não gosto muito não, mas amém, eu não quero ser pastor. Sim. Porque a gente, Sim. a palavra pastor no Brasil tomou uma proporção negativa, infelizmente, sabe? Sim. Muitas Sim. pessoas ligam o pastor a ser uma pessoa safada, que rouba dízimo, que trai, não sei o quê. Eu não gosto muito de ser linkado a pastor, mas eu quero sim
é continuar cuidando de vidas e se esse título forem dado a mim, de ser pastor, amém, vamos ser pastor, não tem problema. Eu quero falar e pregar o reino de Deus. Tem muita pergunta aqui, eu estou tentando ler algumas aqui, mas a maioria realmente de torcedor do Besiktas aqui te parabenizando e mandando em inglês, enfim, em turco. E algumas que chegaram a gente acabou já respondendo, se você mesmo depois de um jogo, aquela vitória super especial, você bebe uma cervejinha ou não, já disse que não. Não. A outra maior experiência dele com Deus, ele contou, uma experiência incrível que ele teve ali nas divisões de base do Vasco. E a outra é qual o seu louvor preferido, se você tem algum louvor preferido. Meu louvor preferido, eu gosto de ouvir muito. Agora eu tô ouvindo, na verdade, não tem um louvor preferido. Eu tenho ouvido muito a Juliana do, do, do Casa Worship. É, Eu, a música é eu, dela, eu né, ouço, que eu mencionei ali. então, eu ouço muito ela, porque ela tem a pegada de ministração, porque eu gosto de ouvir um louvor que tem ministração, que tem Sim. não só canta e acabou, mas ora, e aí é ela. Eu gosto de ouvir muito a Gabriela Rocha, a Luma, que a Gabriela também é minha amiga, assim, junto com o Leandro, o marido dela, mas a Luma, que é super amiga nossa daqui, minha e da minha esposa, eu gosto de ouvir muito esse tipo de louvor, porque tem ministração e é onde eu coloco ali no quarto, ou seja, no meu quarto, no clube, eu coloco os louvores. Quando tem ministração ali, eu me derramo e oro, choro e tenho meu momento com Deus. Tá assistindo Positivamente podcast da minha esposa? É um podcast bom para você assistir, o Sim, sim, primeiro podcast sim, sim, cristão. sim. Sim, sim, eu tenho Então, assistido muito, eu já sigo a Karina, eu tenho assistido sim, porque, cara, eu vejo que o que Deus fez na vida dela, tá fazendo na sua. incrível, É incrível. tudo para que o reino cresça, cara. É lindo ver o que Deus faz, da forma que Ele faz, é muito legal. E eu sigo sim para poder sempre estar me alimentando e sempre mandando também para amigos, para mulheres que são esposas de jogadores, porque assim, até é engraçado, mas eu tenho muito contato com as esposas de jogadores, que muito procuram a Dani para conversar e tal. Sim. Eu sempre também mando os links aí para elas poderem estar assistindo, porque quando é uma mulher falando, tem uma autoridade diferente, sabe? E é legal, sim, que vocês continuem fazendo a obra dessa forma aí, que eu creio que tem alcançado muitas vidas. Sim, muito legal. Que Deus continue nos direcionando. Eu falo para todo mundo assim, poxa, você largou a televisão, eu tinha um programa na Band, né, no Band Esporte, programa que eu sempre sonhei em ter, falar de futebol de uma forma legal, descontraída, sem falar mal de ninguém, mas a televisão exige a polêmica, né? Você tem que, poxa, mas esse não é melhor do que aquele, mas senão você não tem audiência, então você fica nessa briga, você acaba fugindo um pouco da tua essência, né? Como eu joguei futebol, eu me sentia muito mal de falar mal de um outro jogador, então eu falava, poxa, Sim, como que eu vou falar mal do Coutinho? Aí a pessoa, o Coutinho tá bichado, não vai mais para a seleção. Eu falei, eu não posso falar isso, poxa, conheço ele, sabe, a gente tem amigo em comum. Aí eu comecei a me sentir mal com algumas coisas e eu falei, Deus, me direciona, de que forma que eu posso me comunicar e fazer uma coisa legal? E aí veio essa ideia do Fé e Futebol e a gente está começando, né, agora, aos pouquinhos, mas... Mas creio que Deus vai te levar de volta, cara, para lá, com um Não, mas eu propósito, sabe? prefiro assim, eu acho que assim tá tão legal, a gente tá tocando tanta Mas gente vai que eu tenho continuar recebido aqui de também, mensagem, cara. vai continuar aqui também. O que eu tenho recebido de mensagem assim de pessoas que estão, quando eu começo a fazer a live, eu começo a receber tanto WhatsApp assim, pessoas que, poxa, foram tocadas. Hoje um jogador falou para mim, Amaury, poxa, queria um psicólogo, tô passando uma dificuldade no time e tal, etc. Eu falei, cara, mandei uma palavra para ele. E aí ele, poxa, onde está isso? Aí ele começou, sabe? Então as coisas Deus vai fazendo da forma dele, né? Então Eu creio. a gente não Mas pode ter. sabe por que eu falo isso? Assim, de Deus, eu creio que Deus, no momento, vai fazer com que você volte, cara, porque existem muitas pessoas lá que precisam de pessoas como você por perto, sabe? Pessoas que já têm o reino de Deus inserido e vai poder passar para eles princípios e coisas que eles nunca ouviram. Então, você é uma pessoa que hoje já está se conectando com Deus de uma forma mais profunda. Vai chegar um momento que Deus vai começar a enviar para esse tipo de lugar para que você faça a diferença, entendeu? Mas você não vai deixar nunca de fazer o que você faz aqui. Isso aqui é seu carro-chefe, eu creio que vai ser para sempre. Mas eu creio Eu que em acho algum muito momento da legal. sua carreira, novamente, Deus vai te levar de volta para certos lugares para que você conduza vidas ao reino dele. Amém, irmão. Aqui eu tenho uma para finalizar. Queria que você desse um recado para os jovens
que estão nos assistindo, que talvez não assistiram a live inteira, mas podem assistir depois no YouTube. O que você diria para eles que querem o mesmo objetivo que você conquistou? Chegar ao futebol profissional, chegar à seleção brasileira, ganhar salários altíssimos, ter todo esse sonho, né? Você está vivendo um sonho. Então, você hoje é referência não só para pessoas na Turquia, na Arábia, em Portugal, mas muitos no Brasil. O que você diria para esses jovens em relação, obviamente, à caminhada com Deus? Tem várias coisas, cara. E eu, assim, eu vou resumir tudo dizendo para eles, cara, primeira coisa, tem um foco na vida de vocês, sempre. Sem foco, vocês não vão conseguir chegar em lugar nenhum. Se vocês querem ser jogador de futebol, cara, abra mão de coisas. Aprenda a abrir mão de coisas. Aprenda a abrir mão de uma festa, de uma amizade, de certas coisas para vocês focarem no futebol. E quando vocês estiverem dentro do futebol, dê o melhor de vocês. Eu, particularmente, na base do Vasco, nunca fui o melhor. Sempre fui reserva. Nunca fui aquele que me destacava, como o Alex, como o Coutinho, como outros. Nunca fui. Sempre fui reserva e nunca fui o melhor, mas eu sempre fui muito esforçado. Eu tinha Deus no meu coração e eu orava, sempre buscava a presença de Deus. E todo dia no treino, cara, enquanto os meninos não queriam fazer físico, eu fazia o dobro, eu dava o meu melhor. Enquanto os meninos roubavam num treininho ou outro, eu dava o meu melhor. Enquanto eu era reserva e tava a galera aquecendo ali para entrar no jogo, o treinador olhava, eu era o único que estava correndo pra caramba, fazendo. Eu chamava a atenção do treinador com isso. E mais do que isso, cara, isso você chama a atenção de Deus. Quando você é um cara profissional, por mais que você nem conheça Deus, mas se você é um cara profissional, faz as coisas corretas, cara, não tenha dúvida que você vai chegar o mais longe possível. Mas se você estiver com Deus, o salto será muito maior, o milagre será muito maior. Então, tenha foco. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, depois você continua. Isso eu vou fazer um corte dessa parte e vou mandar para esse jogador que ele foi contratado para ser titular do time. Hoje ele está como terceira opção do time, não vou falar quem é, mas é de um time do Brasil. E ele me ligou tão desanimado, poxa, cheguei atrasado e tal, estou super desanimado, preciso de um psicólogo. E você dando esse testemunho, né, que você nunca foi melhor do que ninguém, pelo contrário, sempre foi reserva, é importante você dizer também para aquele atleta que está na reserva, que não está jogando, que está desanimado, que está pensando em ir para a balada, que está, poxa, não fui relacionado, sabe? Esse recado teu é muito importante porque a gente vai atingir pessoas que precisam escutar isso. Cara, e voltando, assim, trabalhe muito. Não, se tem uma coisa que não tem como nós ignorarmos, muito menos Deus, é o trabalho. Se você trabalha, a palavra de Deus fala, tudo aquilo que você semear, você vai colher, cara. Se você planta trabalho, você vai colher, vai ter sua recompensa. Então, trabalhe firme, trabalhe forte, se dedique, independente como esse menino, a situação que ele está, cara. Não importa, meu, para Deus nada é impossível. Sabe, o problema, sabe qual é o problema do brasileiro? É quando você tá num certo clube, é igual eu falei, eu nunca fui melhor, mas se você for pegar minha passagem pelo Vasco, São Paulo, que são grandes clubes do Brasil, Vasco, São Paulo, Grêmio, cara, eu nunca fui reserva, mas na base eu sempre fui reserva. Mas sabe por que eu nunca fui reserva nesses clubes? Porque eu não aceito ser reserva. Não é porque eu tô. Souza, então você nunca passou por momentos ruins? Não, vários momentos ruins. Eu já passei por esses clubes que eu estava. Mas eu passava um momento ruim no jogo. A torcida podia, de repente, não ter gostado de mim, mas chegava no treino, enquanto muitos, a maioria, chega no treino e fala assim: meu, quero dar um migué porque eu não tô bem. Se eu for jogar de novo, a torcida vai pegar no meu pé, vai vaiar. Então dá um migué no treino, quer sair fora do jogo? Eu nunca aceitei isso. Falei, não, eu vou melhorar. Eu tenho que Aí chegava no treino, eu trabalhava, corri igual um maluco. O treinador olha pra mim, cara. Trabalhei com o Muricy, passei momentos horríveis lá no São Paulo também. Mas, cara, o Muricy olhava pra mim no treino e falou, não tem como botar esse cara no banco, meu. Eu treinava igual um louco. E aí, um momento ou outro, a minha qualidade aflorava de novo. Porque eu tenho qualidade. O problema dessa galera é que chega um momento da vida deles que eles começam a dar ouvido para pessoas externas, rede social, Instagram, imprensa, tudo falando mal deles, eles começam a acreditar na mentira das pessoas. Sim. Esquecem de quem eles são, esquecem de como eles chegaram até ali, batalha, caramba, passaram por inúmeras dificuldades na vida para chegar no profissional depois de algumas partidas ruins, acreditar que ele é um bosta, que ele não serve, que tem que ir embora. Não, eu falei, não, nunca aceitei isso. E graças a Deus, cara, Deus sempre me honrou.
mesmo nas minhas limitações. Depois eu fui... O único clube que eu não joguei titular absoluto foi o Porto. Eu fui para lá com 21 anos, mas depois disso, Novo também, Fenerbahçe né? 3 anos, Arábia fiquei 2 anos e aqui já está no meu segundo ano, graças a Deus. Eu não falo isso para me vangloriar, não, mas eu falo isso para que as pessoas entendam que se você trabalhar corretamente, trabalhar o seu físico, trabalhar o seu mental, que é importante demais. Se a rede Sim. social, se o Instagram te faz mal, se você ver coisa Sai do que te faz mal, Instagram. tira. É o que eu fazia É. no São Paulo muitas das vezes. Eu só baixava o Instagram depois que a gente ganhava 2, 3 partidas, eu estava bem. E porque quando eu comecei a ver que aquelas coisas me faziam mal, eu comecei a criar uma rede de proteção em volta de mim para não ver essas coisas. E Sim, aí essas pessoas têm que perfeito. entender que não é só treinar, não é só buscar Deus, mas tem que também ser inteligente. Se isso te faz mal, cara, sai da rede social por um tempo, abandona isso, se dedica à tua família, teus filhos, ao trabalho, que o resultado vai vir com certeza. Com certeza, absoluta. E além disso, fica uma curiosidade aqui. Hoje você comemora gol. Eu sei que você não é um cara, não é artilheiro, mas faz gol como volante. Você comemora gol louvando a Deus, agradecendo a Deus? Tem alguma comemoração específica? Era uma das perguntas que tinham aqui. Sim, sim, sempre. Todo gol eu comemoro, tem minha comemoração muito evasiva, porque não é sempre que a gente faz, quando a gente fica louco, mas no final É, sempre tem de joelho e mãozinha para cima. E é engraçado que isso é algo que virou uma marca para mim aqui na Turquia, porque todos os jogos importantes, clássico contra o Galatasaray, clássico contra o Fenerbahçe, eu faço gols e eu sou volante, mas parece que Deus nos clássicos faz assim, cara, vou te abençoar. Quando eu estava no Fener, eu fiz clássico, eu gol contra o Galatasaray aqui, no estádio do Gala. Agora no Beşiktaş eu fiz gol contra o Fener, fiz gol contra o Gala. Então, nesses jogos especiais, Deus me abençoa. E minha marca é sempre a mesma, cara, ajoelhar, apontar para o céu. E é tão legal isso, porque você vê pessoas islâmicas, pessoas que mandam mensagem no meu privado, falando assim, cara, eu quero seguir esse Jesus que você segue aí. Você tem é isso muita aí. sorte, as coisas acontecem para você. Eu quero seguir esse Jesus. Pessoas mandam mensagem para mim no Stories, me marcam quando fazem gol nas peladinhas deles, com camisa 5, Souza, ajoelha e faz assim. Então, eu me orgulho, cara, disso, porque, querendo ou não, eu estou criando uma marca aqui, para as Com pessoas certeza. reconhecerem que Jesus é o provedor de todas as coisas. Com certeza absoluta. Irmão, quer finalizar com uma oração? Amém, cara. Antes de orar, eu senti algo no coração, Thiago, de falar, porque essa live vai ser, vai passar no YouTube, muitas pessoas vão poder assistir. E Deus tocou no meu coração, cara, de falar algo, porque existem muitos jogadores que vão ver essa live. E eu, como atleta profissional, eu recebo mensagem, eu tenho a intimidade de pessoas que não tem porquê de eu falar aqui, mas de pessoas que Sim. chegam até mim por questões de família, sabe? De que meu Uhum. casamento tá acabando, minha esposa vai embora, eu não sei o que fazer na minha vida, eu fiz besteira e eu tô desesperado e não sei o que, não sei o que lá. Cara, quero contar um testemunho meu, assim, que como eu te falei, Boa. eu sempre fui cristão, tenho um casamento já 10 a 11 anos com minha esposa, mas chegou em alguns momentos no meu casamento, como eu fui lá em São Paulo, na Arábia, que eu viajei, fiz coisas que eu nunca fiz, pensei em fazer na minha vida, sabe? Mas, Uhum. cara, pela misericórdia de Deus, isso eu falo, não falo com orgulho, que a gente tem vergonha, mas pela misericórdia de Deus e por conhecer a Jesus, a mesma coragem que eu tive para fazer besteira, eu tive para chegar no olho da minha esposa e falar, cara, eu errei com você, falei contigo, fiz isso, isso, isso. Por mais difícil que seja, eu falei, porque como eu conheço a palavra de Deus fala assim, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não existe outra libertação a não ser a verdade. Eu vivia em certos momentos da minha vida, numa vida promíscua, de pornografia, assistir coisas que não tinha nada a ver. E muitas das Uhum. vezes eu falava assim, oh, cara, eu conheço a tua palavra, por que eu caí nisso de novo? Como? Eu não consigo, cara, ele me culpava, me martirizava. Só que teve um dia que eu entendi, cara, se eu não confessar o meu pecado, porque a palavra de Deus fala assim, Maurício, confessai o pecado uns aos outros para serem Sim, curados. Quando você confessa o seu pecado a Deus, Deus te perdoa, é instantâneo. Se você se arrependeu, amém. Mas quando você confessa sim, os seus pecados uns aos outros, você é curado. E eu precisava ser curado antes de qualquer coisa. Eu não era sim. curado, eu vivia naquele ciclo de ficar firme com Deus, mas chegava um momento que eu caía na pornografia e aquilo me fazia muito mal.
E aí eu busquei ajuda. Aí eu me expus. E aí eu entendi que a única forma de você ser liberto é se expondo. Mas não é se expondo para qualquer pessoa. Daqui a pouco Sim, você se expõe para qualquer pessoa, todo mundo vai saber da sua vida. Mas existem sim. pastores, existem pessoas que você pode confiar. Chega até essa pessoa e fala, cara, eu preciso de ajuda. Eu errei, Uhum. tô errando, assim, assim, sabe? Que foi numa dessa que depois disso, cara, o meu pastor chegou para mim e falou, cara, você precisa ser liberto, mas antes de qualquer coisa, você tem que ser sincero com tua esposa. Conta tudo para ela. Eu falei, o quê? Não, não dá, Caramba. não, fala, porque se você não falar, cara, Satanás vai te acusar na tua mente o tempo todo, você não vai conseguir ter paz. E eu sei que tem muitos jogadores que estão assistindo essa live, cara, que podem estar vivendo isso. Então, são Sim, acusados dentro de si por terem feito coisas erradas, não conseguem confessar a esposa, não conseguem conversar com o pastor e falar a verdade, ou para um amigo, se expor para sim, que esse amigo possa orar junto com ele e falar, cara, sim. vamos vencer isso junto, você não vai mais fazer isso e tal, tal, tal. Então, as pessoas que vão estar assistindo isso, cara, eu falo, cara, se exponha para as pessoas Uhum. certas, mas se exponha, porque sem verdade não há libertação. A palavra mesmo fala, conhecereis a verdade, e é ela que vai te libertar. Se você Com viver uma certeza. mentira, seja no teu casamento, seja na sua profissão, se você viver uma mentira, cara, você nunca vai ser liberto e vai sempre estar sendo escravo do pecado. Vai sempre ser Com escravo. E quem é certeza. escravo não tem poder sobre si. E não é isso que Deus fez para você. Deus não morreu numa cruz para você ser escravo de Satanás, cara. Pelo contrário, ele morreu naquela cruz para você ser livre, para você ter a livre-arbítrio de poder escolher aquilo que você quer fazer da tua vida. Se você quiser errar, beleza. Mas tem pessoas não, que elas não têm outra opção a não ser o erro. Sim. Elas não conseguem deixar de errar, elas não conseguem deixar de falhar. E Deus não te chamou para isso, cara. Deus te chamou para viver coisas maravilhosas. E como eu falei, procure ajuda, cara. Procura ajuda, cara. Você, com certeza, procurando ajuda, você vai se melhorar na sua profissão, você vai melhorar no teu casamento, você vai melhorar em uma série de coisas. Mas é necessário você entender essa palavra que só a verdade liberta. Com Beleza? certeza, absoluto. Muito legal. Eu acho que a gente pode finalizar assim, porque o recado foi tão, tão forte, tão bem dado que finaliza com uma oraçãozinha, pode ser? Amém. Vamos orar então. Senhor Deus e Pai, eu agradeço por essa live, por essa reunião. Eu creio que ela vai alcançar muitas vidas. Alcançou hoje, vai alcançar muito mais nos próximos dias. As pessoas que vão ouvir essa live, eu creio que elas serão impactadas por aquilo que foi falado aqui essa noite, porque não foi do coração do homem, foi do teu coração. Eu creio que muitas vidas serão libertas. Eu abençoo neste exato momento a vida do Amauri, da sua esposa, Karina, do seu filho, que eles possam viver o sobrenatural do Senhor na vida deles, Pai. Todos os propósitos, desígnios do seu coração, eles possam viver em nome de Jesus Cristo, e que eles possam provar quão bom, quão maravilhoso é viver na tua presença. Que eles nunca mais voltem, Pai, assim como eu, para a vida que nós vivíamos antes, mas daqui para frente somente. Viver todos os planos, projetos que o Senhor tem para cada um deles. Que Ele continue fazendo a diferença na vida dos atletas, que Ele continue fazendo a diferença na vida das pessoas que estão ao redor dele, e que em nome de Jesus Cristo, Pai, Ele, a casa dele, todos aqueles que Ele ama, possam ser alcançados pelo poder da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Muito obrigado, pessoal que quiser assistir a live completa, eu vou colocar no YouTube a live completa, vou colocar alguns cortezinhos que a gente teve aqui de ligação que entrou, mas queria agradecer a todo mundo que ficou até o final, queria agradecer principalmente ao Souza, a família dele, que já são 1 da manhã lá na Turquia, ele ficou até tarde para a gente conseguir fazer essa live. Irmão, que Deus continue te Amém. iluminando também, não só a sua vida profissional, mas pessoal, que você continue tocando o coração de milhares de pessoas aí no futebol e Amém. fora do futebol, que a gente siga firme aí na caminhada com Deus. Glória a Beleza? Deus, Muito irmão. obrigado. Igualmente. Deus abençoe. Um grande abraço a você. Obrigado aí pela oportunidade também. Valeu, gente. Boa noite aí. Boa noite.